Meus amados irmãos e irmãs, com esta celebração nós marcamos no calendário da igreja, o calendário litúrgico que rege a nossa vida espiritual, a nossa vida de igreja. Já marcamos o 30º domingo do tempo comum. Já estamos na reta final deste tempo, que é composto de 34 semanas. Mas nós teremos 2 solenidades pela frente, não é? Todos os santos e santas de Deus e Cristo Rei. Ou seja, só temos mais 2 domingos do chamado tempo comum. O tempo do discipulado, o tempo de chegar mais perto de Jesus, o tempo de conviver com Ele no cotidiano da vida. Aqui encontramos Jesus hoje, passando, indo de uma cidade para outra, e acontece a cena que nós acabamos de ouvir no Evangelho. É claro que quando a gente escuta um Evangelho que tem um milagre, que tem uma cura, a primeira coisa que chama a atenção da gente é claro que é a cura. Não é todo dia que a gente vê alguém que era cego, passa a enxergar, era aleijado, coxo e passa a andar. Então causa de fato um maravilhamento, não é? Um espanto. Mas o Evangelho não foi escrito para isso. O Evangelho não é um relato sensacionalista apenas para, não é, angariar ouvintes ou leitores. O objetivo de quem escreveu o Evangelho é provocar a fé, é fazer seguir Jesus. É tanto que o Evangelho de hoje termina exatamente dizendo isso. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Pronto, esse é o objetivo. Fazer-nos curar das nossas cegueiras, das nossas paralisias, para seguir Jesus. A cura, a libertação, não é para a gente voltar para o mesmo caminho, é para fazer seguir Jesus. No caminho que Ele determinar, no caminho para onde Ele for. É assim que a gente deve ler o Santo Evangelho, sempre se perguntando, sempre se questionando. Esse homem do Evangelho não é simplesmente um personagem, uma pessoa, é a humanidade, sou eu, pode ser você. Onde é que este homem está? Aqui no Evangelho. Aliás, primeiro, quem era ele? O Evangelho descreve-o como cego e mendigo. Uma dupla condição de vida que o tornava marginalizado. Porque na mentalidade judaica, se alguém era doente, cego, por exemplo, é porque Deus o abandonou. Pecador, pecou e o castigo de Deus foi a sua cegueira. O judaísmo pensava assim, era pobre, era miserável, castigo de Deus, boa coisa não fez. E onde estava esse homem? Sentado, disse o Evangelho, na beira do caminho. Ele não estava no caminho, ele estava à margem. A palavra marginalizado vem daí, não está no caminho, está à margem, está fora. Sentado, esmolando, humilhado, pedindo esmolas. É deste lugar, desta situação de vida, que este homem, sabendo que Jesus passaria por aquele caminho, enxerga no coração uma esperança. Nasce no coração daquele homem, desprezado pela sociedade, pela religião, surge uma esperança. Jesus vai passar, é minha oportunidade. Diz o Evangelho que ele ouviu falar de Jesus, então ele sabia da fama de Jesus, e ele queria ver Jesus. Para isso, ele não se importa de gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Aqui já faço uma ponte. Enquanto a gente não descobrir qual é a nossa condição de vida, e o lugar que a gente está, a gente não vai levantar a mão pedindo socorro para Deus. Eu não tenho de que pedir, eu estou vendo tudo, eu estou muito bem, eu estou feliz.
entre aspas, só vai pedir socorro a Deus quem primeiro se der conta da situação de vida. Se eu não souber das minhas misérias, se eu não me der conta das minhas cegueiras espirituais, se eu não me der conta da minha paralisia, para que Jesus é Salvador? Salvador de quem? Salvador para quê? Eu não preciso de salvação. Este homem sabia da sua condição, por isso ele não poupa sacrifícios para ver Jesus. Grita. E aqui acontece uma coisa interessante. Tem uma multidão aqui presente, no evangelho de hoje. Uma multidão. E eles, quando perceberam aquele homem gritando, fazendo ali, não é, uma arruaça, um desespero, a multidão diz o quê? Manda ele ficar calado, porque talvez atrapalhasse. Talvez aquele homem fedido, maltrapilho, mal apresentado, um desprezado, um qualquer, estava atrapalhando aquele cortejo de Jesus. E disseram: fica calado, cala-te, porque você é quase como uma vergonha para nós, sai do caminho. Sabe o que é que eu me lembro quando eu penso nisso? Quando vem uma alta autoridade, por exemplo, quando o Papa esteve no Brasil, por onde o Papa ia passar, a prefeitura mandou limpar logo, botar aquele negocinho branco, cal, né? Para poder ver. E se tinha favela no caminho, tira, que é para poder ficar bonito, apresentável. Mais ou menos isso aqui do Evangelho. Mas diz o Evangelho que quanto mais eles o repreendiam, mais ele gritava. Olha que coisa espetacular. Porque ele queria ver Jesus. Então nada e ninguém vai atrapalhar. Ele gritava mais ainda. E a caravana de Jesus, ela não passa adiante daqueles que pedem, daqueles que gritam, daqueles que imploram. E Jesus parou. Porque a sensibilidade do coração de Jesus não pode passar adiante. E aqui acontece uma coisa interessante. Jesus manda chamar o homem. Chamai-o. E aquela mesma multidão, a multidão que antes mandara o homem calar-se, não é? Agora vai dizer o quê? Coragem, levanta-te, ele te chama. Isso é para a gente perceber como nós cristãos não podemos nos comportar como manada, como rebanho, como boiada. Tem muita gente que diz assim: todo mundo faz, como se querendo justificar, não é? Não é porque todo mundo faz que está bom, não é porque todo mundo faz que está certo. O cristão, nesse sentido, é aquele que tem a coragem de enfrentar a opinião, a massa, a opinião comum, o senso comum. Este homem fez isso. No primeiro momento a multidão manda calar, ele não cala. E no segundo momento a multidão vai dizer, mudando de ideia, né? Olha a multidão como é, ó. Folha ao vento, ela é volátil, vai para cá, vai para lá. Agora, coragem, levanta-te, querido. Quase oferecendo um cafezinho para ele. Vem aqui, Jesus está te chamando. Já mudou de ideia. E aí aquele homem, diante dessa questão, o que é que ele faz? Viram no Evangelho? Ele jogou o manto fora. Deu um pulo. E ficou diante de Jesus. Olha a sequência. Jogou o manto, deu um pulo. Olha a rapidez com que esse homem, a graça passando. Eu não vou perder essa graça. É a minha chance, é a minha oportunidade. E para isso, ele jogou fora tudo o que tinha. O manto, naquele tempo, era a única coisa que um pobre tinha. Porque era para se proteger do frio, era para dormir, era para se proteger. Mas ele queria ver Jesus. Então nem isso vai me impedir. Porque o manto certamente também atrapalhava, né, naquela hora. Pesava. O que é este manto? Será que é só o pano mesmo? Fazendo uma analogia, este manto é aquilo que nos pesa, ó,
nas costas. Às vezes o manto do esposo é a esposa. Às vezes o manto da mulher é o marido. Dos pais muitas vezes são os filhos. De todos nós são as preocupações da vida, os apegos, as paixões. Por isso que quando Jesus passa, a gente perde a graça, porque a gente está pesado no chão. Não tem tempo, não tem coragem, é muita coisa em cima da gente. E a graça acaba passando. Veja, ele não foi devagarzinho, se levantou, deu um pulo. Rapidez, para não perder a graça que passa. E aí fica aquele homem frente a frente com Jesus. O encontro que mudou para sempre sua vida. Porque a cura que se estabelece aqui não é só uma questão física. Recuperar a visão é mais, é enxergar a luz de Deus que brilha dentro dele. A maior cura, se a cura fosse apenas essa da visão, é muito mais. É a cura de ter lucidez, de poder ver com os olhos de Deus o mundo, o outro, a si mesmo. Saber onde está, saber quem sou, saber para onde vou, de onde vim. Como nós precisamos nesta manhã, de novo, ter essa experiência de encontrar Jesus no caminho da vida. Ele passa, mas onde nós estamos quando Jesus passar? Será que nós estamos nessa condição de quem precisa da graça do Senhor? Para pedir a Ele, Jesus, olha para mim, olha aqui, olha a minha miséria, vê como eu estou, me cura, me liberta, me salva. Agora mesmo e aqui, você tomou um pouco do seu tempo, está aqui neste lugar, no dia tão especial para a nossa fé. E nós estamos reunidos em nome do mesmo Jesus, que propiciou a este homem a salvação. Ele já nos falou na sua palavra, e daqui a pouco, Ele estará conosco na Eucaristia, e você vai recebê-lo dentro de você. Ele não vai estar apenas na sua frente, Ele vai estar com você, olhando sua vida, sentindo seu coração. A Eucaristia não é magia, não é mágica, é um encontro de fé. E o que você vai dizer a Ele quando Ele te perguntar: o que queres que eu faça? Já pensou neste encontro daqui a pouco? Às vezes eu fico pensando, talvez de maneira até muito negativa, eu sou um pouco pessimista em relação a certas coisas. Eu tenho a noção às vezes de que a gente não se dá conta do que acontece aqui. Primeiro, se a gente se desse conta, essa igreja faltaria lugar, e todas as igrejas faltariam lugares para as pessoas que estariam diante dele aqui. Segundo, a maneira como a gente comunga, eu não sei se reflete bem o que a gente está fazendo. Às vezes o descaso, o desleixo. Certa vez, na porta de uma igreja, não foi aqui, estava me despedindo das pessoas como eu faço, e eu escutei quando uma senhora, já de certa idade, havia ficado viúva há um tempo, e ela dizia assim para outra, que perguntou: como você está? Ela disse: vou aí levando de qualquer jeito. Viúva é cão sem dono. Olha o que ela disse: viúva é cão sem dono. Vou levando. Na porta da igreja, saindo deste encontro, tendo recebido Jesus libertador, Jesus salvador. Eu respeito a dor dela, cada um tem a sua. Eu respeito que a vida pode não estar sendo fácil. Mas o que é desafio diante do Senhor da vida? Para que serve a nossa fé se ela não clareia, se ela não ilumina, se ela não nos devolve a esperança, se ela não emite um raio de luz para dentro?
a ponto da gente saber onde está, quem é e para onde vai. Se não for para isso, nós estamos aqui fazendo teatro, estamos perdendo tempo, estamos fazendo um encontro cultural, relações humanas, qualquer coisa. Você precisa se perguntar, esse meu encontro com Jesus produz o que na minha vida? Daqui a pouco vamos viver essa experiência. É bom se perguntar, o que produz em mim a Eucaristia? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.